Para ajudar quem vive nas ruas, a comunidade da paróquia São Vicente de Paulo, aqui de Itajaí, iniciou o projeto Kombi da Sopa. Uma vez por semana, são produzidas 65 marmitas e entregues em vários pontos da cidade. Sobre isso que nós vamos falar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Boa tarde, Elisa. Boa tarde também para você que nos acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Nós lembramos sempre que você pode participar do nosso programa através do Instagram e também do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso mesmo. Hoje a nossa convidada é a Cleia Blanger, que é uma das responsáveis pelo projeto Kombi da Sopa da paróquia São Vicente de Paulo, aqui de Itajaí. Obrigada pela participação, Cleia. Sim, com alegria. Cleia, conta pra gente como é que nasceu essa ideia de criar um projeto que vai contribuir para essas pessoas que estão vivendo nas ruas, né? Há 4 anos atrás, em meados de junho, estávamos assim com essa estação assim, fria e chuvosa. E Itajaí tem tido assim tempos chuvosos, assim, não temporais, mas chuvosos com um tempo frio. Então, de encontro com essa temperatura, nós estávamos celebrando na igreja tempo de Corpus Christi. E houve o dia de Corpus Christi. Naquele dia especial, meu esposo sentiu-se muito movido pela necessidade de fazer algo a mais. Lembrando sempre que não somos nada e não podemos nada. Foi assim mesmo que ele começou, no nada. Ele lembrou naquele dia da necessidade e iniciou com algumas marmitas dentro do carro. Saiu à noite, reuniu umas mulheres para fazer e disse, vamos começar. E ela, mas como vai ser? Não, vamos sair hoje para entregar para algumas pessoas que estivessem na rua. Aquele dia já despontou e ardeu demais o coração de encontro com o que se vê na rua durante a noite. E esse projeto, então, ele já está em prática há 4 anos, certo? Isso. Uhum. E quantos voluntários participam hoje dessa ação? Na organização da cozinha, gira em torno de 6 mulheres, mas que são assíduas, e algumas delas, quase que todas, desde o início, há 4 anos atrás. Toda quarta-feira, elas se colocam em prontidão às 5 da tarde, já começam a cozinhar, porque com o tempo a coisa foi aumentando, daí 65 marmitas e mais um pouco. Ô, Cleia, eu queria voltar nesse momento que foi o momento essencial, que vocês realmente perceberam que precisava desse trabalho, né? O que vocês encontraram nas ruas? O que mais tocou vocês para dar prosseguimento, então, nesse trabalho? O princípio, então, a gente lembra do primeiro chamado, o chamado de que levou ele à rua, meu esposo, que levou a nós todos a vermos essa verdade de necessidade. Quando se lê no Evangelho, da leitura do Bom Samaritano, tem um trecho que faz um diferencial tremendo que chega aos nossos corações. Muitos passaram pelo caminho, era visível a todos, mas nem todos veem. Mas houve um que, além de ver, ele moveu-se de compaixão. Então, nesta palavra, existe uma ação. E esta ação, ela é voltada ao coração de Deus como uma verdade cristã. Ele moveu-se, ele fez algo, né? Então, encontrávamos numa região pobre, São Vicente não é um bairro rico, mas não é só essa verdade que move o coração, é a quantidade de irmãos que tem na rua, a necessidade que se vem ao encontro, o olhar carente, o jeito, muitas vezes até machucado, ferido, isso tudo assim vai entristecendo. E quando se depara com realidades assim de frio e de chuva, o coração da gente assim se lembra quando chega em casa, né? Aquele aconchego, aquela comidinha quente, isso assim dá um tremorzinho. E daí nessa palavra houve assim um esquentar-se, moveu-se. Então moveu-se. Não podemos fazer nada, não estamos fazendo nada. Então ele começou do nada nessa verdade. E naquele primeiro dia já se deparou assim com uma retribuição muito grande, que é o mais extraordinário desse projeto. A gente não tem nada, a gente começou do nada e foi fluindo. No primeiro dia foi de carro, mas quando se colocou na rua, daí já veio aquela retribuição de um olhar carinhoso, de um agradecimento assim. Eles são muito verdadeiros. A gente escuta muito assim, ó, ei, eu não quero, hoje eu estou de boa.
que ele não pega para guardar. Certo. Então, essa verdade, ela move o teu coração assim, só na necessidade. Também, queridas irmãs, queridos irmãos que estão nos ouvindo, é constrangedor, é impactante, é apaixonante a forma com a qual eles comem. É uma coisa assim que já ouvi frases assim, mas isso enche barriga, mas isso aí de novo, eles não fazem nada, só estão incomodando, é para roubar. Quando você vê um irmão desse comendo no frio, com a chuva ainda caindo, e ele treme, um pouco de frio, um pouco de fome, e chora, mas não para de comer, aquilo quebra o teu coração e tu diz, pode ser só um momento. Mas esse momento eu quero fazer algo, eu quero servir, eu quero ajudar. E o teu coração fica enriquecido por ter participado daquele alento, daquele pequeno alento. Certo, Cleia. E quais dias da semana esse projeto funciona? E como é que é toda essa preparação antes de sair para entregar esses alimentos? Então, na nossa comunidade São Vicente, nós temos um pároco que é muito acessível na dimensão assim do pobre. O olhar dele é muito maior que o nosso. Então, cada ideia ela é acolhida assim, abraçada. Então, nós fizemos a ideia e iniciamos de carro. Daí, começamos a preparar a comida um pouquinho mais cedo para sair com um pouquinho mais na outra quarta. Daí, o pároco já ficou todo feliz e ficou encantado. Não faltou comida. Nenhuma quarta-feira, sempre surge comida. Com as primeiras vezes de carro, surgiu mais um carro. Então, já eram 2 carros, e um para uma região, outro para outra região. Mas a gente entendeu que precisava ir num grupo para que, junto com a comida, houvesse, assim, uma palavra, houvesse, assim, quem sabe, um momento de oração, como, assim, a gente já se deparou com uma realidade, como eu disse antes. Se eles não estão com fome, eles dizem, olha, estou de boa. Nós já se deparamos com uma realidade assim, nós chegamos no centro da cidade, um dia ainda que eu estava, e aí eu disse para o irmão, ele estava deitado ali na frente da igrejinha da Imaculada, irmão, queres uma marmitinha quentinha? E daí a gente iniciou com um projeto com sopa, então não faltava verdura, a gente pegava no sacolão, sempre tinha uma carninha para colocar, nunca foi sem carne, graças a Deus. Aí aquele irmão olhou para mim e disse assim, olha, eu tô de boa, mas se tu tiveres a palavra para pregar para mim, eu fiquei impactada. Eu não esperava aquela colocação. Aí eu chamei todo mundo e todos vieram, então formou-se um grupo e ali uma partilha. E só o olhar se trocando e a palavra sendo colocada, aquilo se tornou encantador. Percebemos que não dava mais para ser de carro, porque o formar-se do grupo, fazer um momento era um diferencial. Daí veio um novo momento da obra. Meu esposo lembrou que seria interessante para esse tipo de projeto algo que englobasse assim, povo, né? E não tem como tu ter uma Tupic, uma van, né? Nós não tínhamos esse acesso. Pensamos numa Kombi. E conseguimos angariar fundo e compramos uma Kombi que pertencesse ao projeto. Aí, graças a Deus, uma empresa abençoada, que também tem a mesma direção, plotou toda a Kombi. Plotou com a estampa do próprio projeto da Kombi, né? E com a verdade evangélica dita por São Francisco, né? Evangelizar sempre, se preciso com palavras. Porque imagina, né? Bom. O alimento não tem carinho maior. Ô, Cleia, dá para perceber qual é o perfil dessas pessoas? Porque pelo número de marmitas a gente imagina que são mais ou menos isso, umas 70 pessoas, mas que gente é essa, né? Como é que vocês avaliam que tipo de pessoa que vocês encontram nessa situação que precisa de alimento na rua? Então, as pessoas que nós se deparamos, geralmente são pessoas que não têm mais um porto seguro. Elas perderam o seu tudo. O seu tudo, assim, é incrível, sabe, irmãs? Nós se deparamos com realidade assim, já vim para casa, teve uma vez que eu fui para casa e meu esposo disse, tu não vai mais, porque mexe demais com a gente. Nós se deparamos com uma realidade, o moço chorava muito e comia e chorava. E eu quieta, ali perto dele e tal. Aí ele disse assim, de onde vocês são? Eu disse, nós somos São Vicente. Daí ele disse assim, dentro de São Vicente mesmo. Eu disse, por quê, irmão? Ele disse, meu filho é de lá. Eu disse, mas São Vicente é tão grande. Daí ele olhou bem para mim, ele disse, vocês não são da igreja católica? Eu disse, sou. Aí ele disse, então, vocês conhecem meu filho. E conforme ele foi dando a característica do filho dele, da onde o menino participava, daí sentou ele e eu a chorar.
Porque de uma família toda engraçada, toda formada, e um menino todo certinho. Sabe aquele menino assim de cabelo penteadinho, lambido? O que abre a igreja, o que fecha a igreja, o que cuida do som, se precisar ele cuida do data show. É o filho. Aí eu olhei para ele em lágrimas, eu disse, meu irmão. Daí ele disse para mim, como eu queria sair daqui. É uma realidade de perda, sem controle, com dores, com anseio de melhorar, mas sem ter por onde, sem ter um porto seguro. E não se cobra, não se condena uma família. Claro, agora, eu sei que talvez seja uma pergunta que talvez não tenha tanto embasamento para ser respondida por você agora, mas a gente imagina que são pessoas que estão envolvidas com drogas ou com álcool, ou não, isso não é verdade? É essa realidade que tem a carência da família e também a perda de toda a sua dignidade. Graças a Deus, nós não conseguimos ver essa dimensão assim criminal. Porque o que encontramos, e aqueles que nos são de acesso, são sempre esses que estão sem mais nada e com total carência pelo uso, pela dependência, sim. por essa triste realidade que nós temos do vício do álcool e também das drogas. Mas o mais triste é essa dimensão de família, dimensão de pessoas até que não estão tão longe da nossa realidade. Não são pessoas assim, mas veio de lá, não sei. Não. É gente pertinho, gente que é conhecido do teu conhecido, ou filho da tua conhecida, que chora também por aquele filho. Então, essa realidade, por exemplo, a minha amiga disse assim, não, uma quarta eu quero ir. Aí chegou uma quarta-feira, ela foi. Quando nós estávamos lá pelo Contorno Sul, ela disse, para a Kombi. Daí todo mundo que foi, para a Kombi que eu quero ver. Ela parou a Kombi, saiu correndo e ela virou um mendigo que estava sentado assim para ela e botou para chorar, sentou do lado do mendigo, um primo dela que estava perdido. Então, são realidades que nós imaginamos longe, mas não tem nada a ver conosco. Mas, na verdade, são realidades próximas. Com certeza. Cléia, tem mulheres também? A gente imagina que tem mais homens nessa situação. Mas vocês encontram mulheres? Encontramos. E daí é a situação mais triste que você pode imaginar. Mais de uma vez eu já encontrei grávida de 8 meses, de 7 meses. E aí elas olham para a gente, elas estão totalmente fora, elas geralmente não estão centradas. E já encontrei após ganhar, muito pertinho de pós-ganhar, na mesma realidade. Então, dá sim o impacto de impotência a nós, mas como eu falei antes, também nos dá a alegria de por um breve momento você dar aquele alimento, você dar um conforto, um abraço, né? Aquele choro que você chora junto, mas dá um alento assim de alma. Cléia, e o nome do projeto é Kombi da Sopa, mas vocês não servem só sopa. Quais são os outros alimentos que vocês levam? É porque foi o princípio, sim, né? Devido ao frio e à chuvinha, a gente começou com a sopa. Mas assim, as cozinheiras que fazem, é um projeto muito coração, sabe? Então, as cozinheiras que fazem, como não é um serviço, como não é uma obrigação, mesmo que foi sopa, era aquela coisa grossa, aquela coisa bem feita, elas levam muito tempero. Você chega na cozinha, você sente o cheiro, você diz, meu Deus, eu quero participar dessa janta, né? Sim. Então, iniciou na sopa, devido ao frio e à chuva. Depois, já começamos com janta. E quando é janta, tu fica impactada com as ideias das mulheres. Final de ano é feito janta, de sobremesa, maionese, arroz à grega, todo o seu direito. E durante esse tempo de mais frio, então, elas fazem assim, feijão, massa, uma carne bem cozida de panela. Se acontece delas fazerem peixe, que não é sempre que a gente tem, mas é sempre no capricho, não é nada assim meia boca, não. Maravilha, a gente faz intervalinho e voltamos já a conversar com a Cléia Blanger do projeto Kombi da Sopa. Isso mesmo, estamos hoje com Cléia Blanger, uma das responsáveis pelo projeto Kombi da Sopa da paróquia São Vicente de Paulo, aqui de Itajaí. Cléia, então a gente vai falar aqui de um dado, uma pesquisa que foi realizada pelo IPEA com base em dados de 2015, que diz que o Brasil tem hoje mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. Você tem ideia de mais ou menos quantas pessoas vivem nas ruas aqui em Itajaí? É mais de 300 pessoas.
cadastradas, assim, já vistas por pesquisa. Uhum. E projetos parecidos com esse que vocês fazem, né? De levar alimentos para essas pessoas. Você conhece algum outro projeto? Tem surgido, irmã. Esses dias nós estávamos entregando a marmita quando chegamos a um viaduto, do final da avenida da rodoviária, e lá tinha um carro já entregando. E eles pararam, tinham acabado de entregar e já estavam conduzindo um momento de oração. Mas é de alimentos também. De alimentos também. Uhum. Eles sempre pedem roupa, principalmente nesse tempo assim frio, porque as coisas para eles não duram muito, né? E aí, de repente, a gente pensa, mas é para jogar fora. Bom, quem sente frio ou quem algum dia já sentiu frio, poderia dizer, não, mais ou menos para sanar o friozinho de uma noite, né? Porque o nosso cobertorzinho eles não têm. Tá, o nosso teto eles não têm, né? O aconchego da casa não existe. Então, imagina na rua, né? E no viaduto, eles costumam dormir em cima das vigas. Elas são largas, mas fica naquele barulhão do carrão passando, assim, aquela aragem fria de BR. Não é nada agradável. Isso a gente imagina Com mesmo, né? certeza. Ô, Cleia, e como é que funciona? Vocês têm um percurso? Essas pessoas que estão recebendo esse auxílio já esperam por vocês em alguns pontos? Como é que funciona a estratégia de vocês para distribuir essa refeição? Assim, Lisa, como eu falei, ela iniciou no projeto de Deus, né? Então, não é nada assim muito cronometrado, organizado. Sempre na quarta-feira vai os voluntários que aparecem para ir para a rua, porque nem todos podem. O roteiro começa-se sempre pelas periferias de beira de BR. Mas ali eles vão decorrendo. Só que como eu disse que é um projeto de Deus, já na capela começou a iniciar assim alguns irmãos de irem até lá. Não atendemos famílias. Não. Esse projeto ele tem um foco bem voltado ao irmão de rua. Porque nós não temos condições de alimentação diária. Então é para aquele momento, para aquela necessidade. Acontece de alguns chegarem lá, já tem se formado até grupo de 20, 22 pessoas, 25. Serve-se o alimento ali no salãozinho da capela e antes se conduz um momento de oração e serve-se o alimento ali. Dali se sai, iniciando pela periferia, depois começa-se a vir para ir até o centro, Beira-Rio. Há muitos que olham para a gente, que bom, vocês vieram, dá uma quentinha e tal, porque já tem conhecimento. Mas não posso dizer assim que tem essa rigorosidade de quarta-feira estarem esperando nós, mas quando eles veem já dá aquela alegria. Imagina, muito, muito bacana, né? Cleia, quem que ajuda a manter esse projeto? Ele é totalmente feito de doações ou tem alguém que financia? Ele é totalmente de doações e sempre surgindo de uma misericórdia divina. Teve um ano inteiro que a gente foi sustentado por mercados que fizemos uma organização assim. Se são 4 finais de semana do mês, então cada quarta havia um mercado que assumia, mas só a carne. Porque a verdura a gente pega alguns refugos e a gente ganha de alguns sacolões e a gente faz toda a limpeza, porque elas já vão às 5 horas, né? E as massas também a gente ganha. O que o mercado era responsável era pela carne, que gira em torno de 12 a 15 quilos de carne em cada quarta-feira. Alguns desses mercados, devido à crise, ajudaram muito. Jamais eu poderia dizer que eles não quiseram mais ajudar, é que eles não puderam mais, porque não é mercado grande que eu estou falando, é mercadinho pequenininho, é aquele que a gente fala com o dono, que a gente pede com jeitinho, gente boa, não, eu vou assumir uma quarta. Daí depois disso, teve um moço que foi lá na capela, eu quero assumir uma quarta, então assumiu, é um trabalhador, é um borracheiro, assumiu uma quarta, depois nós temos mais 2 mercados, então não temos toda quarta fixo. Mas surge porque Deus é Pai, então não tem faltado. Depois nós precisamos também sempre ter um dinheirinho em mãos, porque a Kombi tem que ser abastecida, os irmãos que vão como voluntário não tem como eles também assumir essa carga, então a gente sempre ganha uma coletinha aqui ou lá, sempre alguém dá, e também tem outro gasto que é as marmitas, né? Porque as marmitas têm que ser no isoporzinho para que até o final da noite, assim, se a gente sai 8h30 até uma meia-noite ali, nós tenhamos a comida bem quentinha ainda, a marmita e a colherinha. Então, alguns desses instrumentos vão surgindo. Aí, alguma pessoa me dá, daí eu consigo fazer do mês inteiro e tal. A coisa vai acontecendo. E quem quiser contribuir, faz como? Nós até no projeto, a gente carrega na Kombi um cartãozinho, porque às vezes tem pessoas que olham e ligam e ajudam, sabe? Então, a gente sempre dá o telefone do diácono que está à frente, que
Posso colocar? Por favor. O nome dele é Juarez e o telefone dele é 99607-3195, porque não é uma pessoa assim leiga, mas para o diácono dali ele distribui ao que for necessário para o projeto. Muito bom. E esse projeto, então, ele nasceu na paróquia, né? Mas a paróquia também, existe algum outro projeto que busca ajudar as pessoas carentes? Então, esta foi a grande graça do projeto da Kombi. Devido também, essencialmente, ao projeto da Kombi, quando a gente vai caminhar na rua e a gente se depara com essa realidade, como eu falei antes, a gente tem aquele sentimento assim de impotência. Então, de encontro com esse sentimento, lembrou-se e quis-se muito fazer algo a mais, porque, que nem esse pai desse menino, ele disse assim para mim: se vocês arranjar um lugar para mim me internar, eu vou. É só vocês arranjar. No outro dia, o meu esposo arranjou e fomos lá buscar ele. Ele estava onde ele disse que ia estar, porque eles não têm casa mesmo, é na rua. Onde ele disse que ia estar, ele estava, e nós pegamos ele e levamos. Então, a necessidade de uma casa terapêutica é urgente, uma casa de recuperação. Então, a comunidade de São Vicente, com os diáconos de toda a arquidiocese, iniciaram esse projeto de casa terapêutica, que é uma acolhida dos irmãos que têm necessidade dessa recuperação. Até por enquanto, tem alguns irmãos lá, mas um número maior de irmãos que já estão internados nessa casa, é um sítio que já foi alugado e tal, que nasceu do projeto da Kombi, com o olhar da rua, são irmãos de rua, pegos em lata de lixo, que não tinham nada para viver. Se estão vivos, também se depara com a graça dessa casa terapêutica, porque a rua não se demora muito a também perder a vida, porque foram pegos também magros demais, totalmente entregues ao vício e estão se recuperando. A casa terapêutica já tem... Agora, em outubro, fazem 2 anos da casa terapêutica, que se iniciou pelo projeto da Kombi. Também houve outro projeto que se iniciou pelo projeto da Kombi. Nós, caminhando com a Kombi, a gente começa a perceber as necessidades da nossa cidade mais berrantes. E a região ali do Promorar, ela tem, assim, uma realidade meia dura, que é o de encontro com as crianças. As crianças de noite, na rua, descalço, com pouca roupa. Tu vê ali que não há muita preocupação com esse cuidado. Lembramos de iniciar um projeto ali para crianças carentes. Iniciou-se um projeto lindo demais, se chama Casa São Vicente de Paulo. Por graça de Deus, eu preciso intensificar essa verdade, porque em todos os projetos se vê o despontar por causa da bênção do Senhor. Iniciou esse interesse por fazer alguma coisa no Promorar para as crianças, especialmente no horário de contraturno, mas não se tinha nada. Como da Kombi não se tinha nada, ali também não se tinha. E pensaram, poxa, em container nós podíamos fazer alguma coisa, mas botar esse container aonde? Que jeito de montar? E eles olharam um terreno naquela avenida principal que dá naquela ponte, e eles acharam o terreno muito bom e foram atrás do dono. E o dono é um empresário riquíssimo, e disse, eu posso emprestar o meu terreno. Então, nós ficamos muito felizes. Ele emprestou o terreno por documento por 4 anos. Ganhamos 2 containers. Colocamos um de um lado, o outro do outro lado. Todo o teto que fez uma armação enorme para acolher crianças no contraturno. Trabalhar outras artes de cultura e de cursos e também dar uma alimentação. Então, mais um projeto que surgiu após o da Kombi. Muito legal, Muito hein, legal. Cléia, olha só, nós vimos que no inverno do ano passado vocês participaram de uma ação bem bacana que foi promovida pela Defesa Civil, né? E acabaram montando várias tendas para abrigar moradores de rua e ali mesmo próximo da paróquia, né? E isso também, Lisa, né? Lisa, esse fato também foi de fruto do projeto da Kombi. Ah, então, conta essa história pra gente e como é que vocês vão lidar com o inverno que já está chegando por aqui de novo. Então, Lisa, no inverno passado, houve um comentário muito forte do inverno intenso. E quando começou o inverno, parece assim que veio para assustar. Não sei se vocês lembram, mas deu assim uma friagem meia louca e nossa região é fria, mas não é nessa proporção, né? Então, se o irmão de rua já passa frio no normal, imagina nessa proporção. Veio aquela realidade dura de uma lembrança assim, poxa, já pensou em encontrar um irmão de rua morto por causa do frio? Puxa.
E aí a gente começou assim, se perceber assim que a quantidade de irmãos de rua é intensa e eles também não têm nada para se enrolar. E o que poderíamos fazer? Soubemos de um exemplo longe daqui, eu não lembro direito se foi Lages ou Itapema, que houve esse suporte pela Defesa Civil, um suporte meramente físico, né? Só as barracas. Sim. E aí, como eu disse antes, com o padre que nós temos, que tu deu a ideia, ele veste a camisa e sai na frente. E ele saiu na frente, foi na Defesa Civil e já foi acolhida a ideia. Aí ele acolheu no pátio da paróquia, novamente a graça de Deus. Imagine você, Lisa, que o projeto foi de 2 meses. 2 meses são 60 dias. Com o suporte de café da manhã e janta. Iniciou-se com 40. Tu sabe que não diminui, né? Foi um sucesso. Então, aonde eu quero dizer a graça? Quando foi colocado as barracas, por não ser por nós, a Defesa Civil já chamou TV, isso e aquilo. Nada de interesse nosso. Era a divulgação do trabalho deles, e é trabalho deles, bendito seja Deus. Mas com essa divulgação, veio os voluntários. Que maravilha. Aí começou os contatos, eu quero ajudar. E aí, meu Senhor deu uma graça, assim, nós fizemos uma lista. E aí nós escalamos assim, ó. Durante uma semana, em 7 dias, você pode assumir uma janta, uma pessoa assumiu. Você pode assumir um café, uma pessoa assumiu. Enchemos a escala de 7 dias. Aí a pessoa, elas davam uma vez na semana, uma vez só. Na outra semana, cada dia era uma janta diferente. De início, o padre disse, não quero comida diferente, é só sopa. Com receio que começa assim a reclamar, hoje tem isso, não tem aquilo. Porque irmãos de rua, não se sabe como será, né, o acolhimento. Então, foi só sopa. Mas aí, um dia, uma irmãzinha chegou lá com o coração muito ardendo, e de tarde disse o padre, eu não quero fazer sopa, eu quero fazer uma janta para eles. Deu, não teve mais sopa, só janta. Dela abriu o cardápio e todas as pessoas que faziam. E teve um dia que eu fiquei muito encantada, sabe, Lisa? Uma senhora chegou para nós no domingo à noite e trouxe uma feijoada. Eu disse, meu Deus, irmã, que horas começasse a preparar? Ela disse, 1h da tarde, com muita alegria. Que maravilha. Que bom, Esse né? ano vai ter algo parecido? Nós estamos na escuta e na organização do padre, né? Porque daí precisamos da organização dele, que também depende da organização da igreja. Sensacional demais ver essa mobilização, né? Parabéns pelo trabalho, tomara que vocês estejam sempre aí. E a gente quer agradecer a sua participação. Conversamos então com a Cleia Blanger, que é uma das responsáveis pelo projeto Kombi da Sopa, da paróquia São Vicente de Paulo, aqui de Itajaí. Muito legal, né, Nicole? Isso aí, Lisa. Muito obrigada, Cleia, pela participação. Parabéns mais uma vez pelo projeto. E muito obrigada a você que nos acompanhou através da rádio da TV Univale. E até o próximo Viva Voz.